Como nós vimos na reunião passada, entrou no cenário da história da igreja um crente chamado Apolo, que havia sido instruído na região de Alexandria, e ele era um homem bastante eloquente e conhecedor das Escrituras, sem, no entanto, saber direito qual era o caminho do Senhor. Nós vemos aí na introdução do capítulo 19, que a palavra diz que Apolo, ele ficou por certo tempo lá na cidade de Corinto. E a gente vê que a sua presença, segundo as cartas do próprio apóstolo, acabou gerando uma certa confusão em Corinto entre alguns crentes que acabou assumindo partido dentro da igreja, uns preferindo Paulo e outros preferindo Apolo. A leitura diz o seguinte: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou à cidade de Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Amém. Essa introdução dá para a gente perceber já algumas situações que havia naquele tempo. Primeiro, nem todos os que eram discípulos haviam encontrado o caminho de acordo com o que Paulo entendia da doutrina de Jesus. Veja que ele chegou na cidade de Éfeso e ali já havia alguns discípulos do Senhor, alguns homens que haviam sido convertidos. Mas pela narrativa nós percebemos que eles não conheciam bem qual era o ponto de vista de Paulo, o que significava o batismo verdadeiro, o batismo que Jesus havia vindo trazer. Esse batismo, ele era diferente do batismo que João pregava. João pregava o batismo do arrependimento e usava a água do rio para submergir as pessoas. E Jesus, o próprio João declarou que viria nos batizar com outro tipo de batismo. Ele nos batizaria com o Espírito Santo. E ele nos traria também muitos desafios, provas, que seria como o fogo que purifica o ouro, que purifica a prata. E nós precisamos entender bem a diferença desses batismos, porque pode acontecer de nós sermos batizados nas águas e achar que nós já temos o Espírito Santo. O que acontecia com esses discípulos aqui que Paulo encontrou lá na cidade de Éfeso é que eles já haviam sido batizados, mas do batismo de João. E Paulo pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo quando foram batizados. E eles
responderam: nós não ouvimos nem falar que haja Espírito Santo. Eles viviam num cenário em que os cristãos, os convertidos, eles ainda estavam dependentes de alguns conceitos antigos que os discípulos de João continuavam a semear. Nos nossos dias, ainda nós temos as igrejas que batizam nas águas. Eles não deixam de ser os discípulos de João Batista, que continuam dizendo que é necessário esse batismo. E a gente vê aqui, e vê nas palavras de Jesus, que nós não temos necessidade de batizarmos nas águas para recebermos o Espírito Santo. Nos nossos dias, fizeram uma série de ajustes na teologia para poder continuar alimentando nas pessoas a ideia de que elas precisam batizar nas águas. Naquela época, naquele tempo, os discípulos de João, nós percebemos na leitura evangélica que eles desconfiavam se Jesus era mesmo o Messias. Eles não tinham certeza, tanto que foram lá perguntar para ele, né? Em nome de João, será mesmo que és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outros? A gente percebe que os discípulos de João Batista, que era um profeta muito conhecido, eles não deixaram de praticar aquilo que João praticava depois que ele morreu. Eles continuaram batizando nas águas. E esses que Paulo encontrou na cidade de Éfeso tinham sido batizados pelo batismo das águas, mas eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo. Agora, como que ele se desenvolve na igreja? Essas questões todas podem ser discutidas depois, em detalhes, como que se passa essa influência. O que a gente percebe aqui, no desenrolar da conversa, é que Paulo, ele impõe a mão sobre aquelas pessoas que iam ser batizadas e elas recebiam uma influência espiritual muito forte, que era a manifestação do Espírito Santo. E elas profetizavam e falavam em línguas estrangeiras. Então, há uma manifestação quando a pessoa é batizada. Esse é o batismo objetivo. E há batismos subjetivos, em que nós, durante uma pregação, durante uma colocação feita por um irmão, durante uma leitura bíblica, durante um momento de oração, nós sentimos o toque do Espírito e percebemos que Deus está ali nos batizando e nos mostrando a sua divina presença, fazendo com que a partir de então a nossa vida seja renovada e não voltamos mais a ser quem nós éramos antes. Existem esses dois tipos de batismos na igreja, que é o batismo objetivo e o subjetivo. O objetivo, há uma manifestação que todas as pessoas veem. E o batismo subjetivo, que é mais comum, ele acontece sem que haja esta manifestação. Tá bem? Os irmãos compreenderam até aí? Mas há uma ação mecânica do apóstolo. Naquele tempo era comum haver lá uma igreja com vários irmãos convertidos, mas que não haviam sido batizados. E eles enviavam de Jerusalém alguns apóstolos, eram homens que tinham o dom de batizar. Eles impunham a mão sobre a pessoa e acontecia esta manifestação. Uma manifestação que todas as pessoas percebiam. Tá bem? Fica claro aqui para nós que a manifestação do Espírito Santo é algo diferente do que acontece no batismo das águas. Um batismo ele é exterior, material, qualquer um pode ser submetido. O batismo do Espírito Santo só acontece quando Deus quer. Tá bem? Ninguém pode distribuir esse batismo. Nós podemos orar por alguém e ele não ser batizado. Isso depende da vontade de Deus e das disposições íntimas daquela alma que a gente está pedindo ali para ser tocada pelo Senhor. A palavra que diz a respeito de Apolo, que ele veio da cidade de Alexandria, que era uma cidade voltada ao estudo, ao intelecto. Ali havia formação de
de muitos homens em escolas de filosofia, escolas do pensamento, inclusive estudavam as coisas do Senhor. Ele veio de Alexandria. Não tem informações mais sobre ele. Algumas pessoas dizem que ele teria escrito a carta aos Hebreus, mas isso são apenas especulações. Porque alguns não dizem que essa carta foi do apóstolo Paulo. Embora boa parte da cristandade tenha essa instrução como se fosse de Paulo. Mas não se sabe se a autoria é dele mesmo. Mas isso nem seria muito produtivo. O importante é a gente aproveitar as instruções que existem ali. Mas não se fala mais de Apolo na história bíblica, não se vê mais falar da sua pessoa. Lá na carta aos Coríntios, Paulo faz referência aos desentendimentos que aconteceram na igreja de Corinto por causa da presença de Apolo. Eu acredito que alguém que já tenha sido tocado pelo Espírito Santo comunica este Espírito e facilita o batismo. Não quer dizer que ele não aconteça espontaneamente. Pode ser que alguém na igreja fique manifesto do Espírito Santo, receba aquela influência e possa profetizar. Mas profetizar não é adivinhar. Isso precisa ficar claro para os irmãos. Existe na igreja evangélica hoje um espírito de adivinhação. Fica adivinhando bobagem sobre a vida das pessoas, o que ela fez, o que ela não fez, e coisas dessa natureza. Profetizar não é isso. O Espírito Santo profetiza sobre a edificação da igreja e glorifica a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso é profecia. Profecia trata da edificação geral da igreja. E pode, talvez, o profeta, no seu discurso, referir-se a alguma situação oculta que se passa no coração de alguém que está na igreja. Mas jamais ele revela estas coisas publicamente. Ele não faz isso para não humilhar a pessoa perante a Assembleia. E alguns espíritos têm feito isso no meio evangélico, mas não são espíritos de Deus. Não é Espírito de Deus que está fazendo isso. O Espírito não é santo. Por essa razão, João aconselha para a gente experimentar e avaliar se o Espírito é ou não de Deus, o Espírito que está na igreja. Tá bem? Os irmãos entenderam até aí? Eu acredito que a salvação não se limita apenas à vida terrena. Eu acredito nisso. Eu não acredito em condenação eterna. Não acredito também que uma pessoa que não teve oportunidade, que depois de morrer, que a sua alma fique perdida lá na eternidade, porque ela não teve oportunidade de conhecer o Evangelho. Veja, irmã, nós temos muitos países ainda no nosso mundo, no planeta, em que a palavra de Deus é proibida. Aquelas almas não teriam saída, iriam para a condenação. Aí entra algumas concepções que a igreja evangélica formulou para tentar explicar essa aparente discrepância. Eles costumam dizer que Deus faz filhos para a salvação e faz filhos para a danação. Essa doutrina é chamada predestinação. Existe mesmo a predestinação, mas não no sentido que João Calvino deu. Entendeu? Não no sentido que esse grande teólogo reformador, ele era da época da Reforma Protestante. Foi um grande reformador. Não no sentido que ele colocou. Nós não acreditamos que seja daquela maneira. Nós acreditamos que há mesmo um plano de Deus para a salvação de uma grande parte das almas que vivem no mundo, mas não acreditamos que as que não forem salvas, que elas ficarão no inferno eterno. Porque não existe inferno eterno. Ainda que a palavra escrita em português dê esse sentido, a palavra eternidade no hebraico não quer dizer para sempre. Ela quer dizer por um tempo indefinido, ou por muito tempo. Não quer dizer que a alma da pessoa vai ficar no inferno para sempre. E existem outras concepções que o assunto demanda vários raciocínios para a gente chegar a um bom esclarecimento. Há espíritos que não são pessoas, que são algumas formas que prejudicam a vida do povo, e esses espíritos no fim do mundo, no fim dos tempos, eles serão destruídos, queimados, vamos dizer assim,
usando uma linguagem bíblica, destruídos com o próprio Satanás, que também não é uma pessoa. Mas as almas, que são individualidades, elas que estiverem no sofrimento, na ignorância, por alguma razão, eu acredito que elas, de alguma forma, Deus ainda resolverá a questão da salvação dessas almas. Não acredito que eles fiquem eternamente no inferno. Tá bom? Então eu penso que se a pessoa vier a ser recolhida, sem ter ainda sido batizado, sem ter tido uma experiência com Cristo, eu acredito que tem uma solução. A igreja evangélica não gosta muito dessa conversa, porque a igreja evangélica ela é legalista. Os legalistas, eles gostam de condenar as pessoas. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Não tem solução. Você aceita ou você vai para o inferno. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Aqui na nossa comunidade a gente não vê assim. A gente acha que existe uma solução para tudo. E eterno só Deus. Né? O resto tudo foi criado. E tudo que é criado tem um fim. Se foi criado, é porque tem um fim. Não há nada que foi criado que é eterno. O que é eterno não foi criado, existe e existirá sempre. Só Deus é eterno. Tá bem? Nós somos as suas criaturas. Jesus diz numa parábola que a gente tem que acertar nossas contas com os nossos inimigos, porque se nós não fizermos, nós seremos atirados na prisão e ali ficaremos até pagar o último ceitil. E se nós pagamos o último ceitil, nós com certeza sairemos de lá. Não é verdade? Então, o que Jesus quer é nos poupar o sofrimento de permanecer na prisão por longo tempo. Aí esta prisão onde fica? Possivelmente do outro lado. Não é aqui. E as coisas espirituais são espirituais. Elas resolvem-se do outro lado. São questões assim, que a igreja evangélica não gosta de tratar porque tem a ver com a vida depois da morte. E na igreja evangélica ninguém gosta de falar disso. As pessoas gostam de falar de vida com os cuidados de Deus, proteção, prosperidade, segurança, tudo mais. Ninguém quer falar de vida eterna, de ressurreição. As pessoas não gostam muito de tocar neste assunto. Parece até que elas não vão morrer, mas vão. E quando chegar a morte, aí ali todo mundo é igual. Acredite ou não, seja ateu, seja crente, seja católico, espírita, protestante, todo mundo vai para o mesmo lugar, vai passar pela mesma peneira. Não há uma para crente, uma para evangélico, uma para espírita, uma para umbandista, budista, muçulmano. Todo mundo vai estar diante do Senhor. E ali, meu amigo, convém que você tenha algum talento lá para apresentar. Se você não tiver, você está em grandes apuros. Amém? Até aí, podemos seguir? Versículo 8. Entrando na sinagoga, Paulo falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos. A gente vê aí que Paulo era um homem que se mexia, né? Onde ele ficava, ele procurava ensinar a doutrina do Cristo de Deus, conforme ele via. A gente gosta sempre de falar para a igreja não se esquecer que foi Paulo que fundou o cristianismo, não foi Cristo. E que a igreja cristã, ela não se fundamenta nas palavras de Jesus, mas na doutrina de Paulo. A gente tem que ficar bem atento a isso. Tem gente que confunde tudo, não é? Quem fundou o cristianismo foi Paulo. Ele é que interpretou a doutrina
ensinada por Jesus à luz do Velho Testamento. No tempo de Paulo não tinha o Novo Testamento ainda. Então ele usava o Velho Testamento para mostrar que Jesus Cristo era o Messias, que a sua vinda já estava referenciada pelos profetas há muito tempo. Então foi Paulo o homem que fundou o cristianismo e criou as igrejas cristãs. E nós somos cristãos. Tem gente que não sabe disso, faz uma confusão danada, acha que o evangélico é cristão, e nem sempre. Do mesmo modo, há católicos que não são cristãos. São católicos, mas não são cristãos. No movimento evangélico, nós temos o mesmo problema. A igreja evangélica que não é cristã. É mais parecida com a sinagoga do que com qualquer outra coisa. Tem até tempos hoje aí que o pessoal se veste de sacerdote da sinagoga. Não é verdade? Usa roupa, usa o quipá, usa as túnicas e tudo mais que se usava nos tempos dos judeus, dos sacerdotes. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Não quer dizer que eles estão errados no fazer. Eles façam o que quiserem. A gente é livre para fazer o que bem entende. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho da salvação e da graça de Deus. Quem faz essas coisas, com certeza, está usando indevidamente o nome do Senhor Jesus. E vai pagar muito caro por isso. Mas não somos nós que julgamos, quem julga é o Senhor. Todos são livres para semear, mas colher é obrigatório. Então toma cuidado com a semente que você semeia. Você que é pastor, você que é evangelista, missionário, liderança de igrejas, cuidado com a semente que você semeia, porque dela você colherá os frutos que você semear. Toma cuidado. Isso vale para todos nós. Não só para as lideranças, mas também nós como filhos de Deus, como pessoas que vivemos, fazemos as coisas aqui nesse mundo. Se a gente não andar no caminho, essa palavra aqui que ele disse, de caminho, significa evangelho. Se a gente não andar no caminho, nós sofreremos as consequências. Tá bem? A partir do versículo 11, a palavra diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de maneira que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam fazer a mesma coisa, invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno, disse: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou com ele por algum tempo na Ásia. Então, essa passagem aqui é bastante interessante, porque nós vemos que pelas mãos de Paulo o Espírito Santo fazia maravilhas.
curava pessoas doentes, expulsavam espíritos malignos que viviam atormentando as pessoas. E durante toda a Escritura, a gente vê alguns personagens que estão atormentados por espíritos. Isso é como que uma doença, uma enfermidade que ataca determinadas personalidades. Nós sabemos que todos nós sofremos a influência dos espíritos malignos. Nós resumimos essa influência dizendo que o diabo tem nos atormentado. Mas, na verdade, nem sempre é ele pessoalmente, mas sim os seus demônios, os seus espíritos malvados que querem ver a nossa queda, a nossa decadência. E os espíritos malignos, eles podem atacar uma pessoa por diversas razões. Em geral, eles atacam a nossa fraqueza, aonde nós temos pontos em que nós podemos ser explorados por eles. Geralmente a vaidade, o arrastamento para as coisas relacionadas com o sexo desmedido, descontrolado. Nós somos arrastados para termos poder, para termos riquezas e tantas outras coisas, e outras coisas que o mundo nos oferece. Os espíritos malignos podem trazer determinadas enfermidades às pessoas, enfermidades muito parecidas com doenças mentais. Existem as doenças mentais e existem doenças que parecem que são doenças mentais, mas que são provocadas por espíritos malignos. Nesse aspecto, a igreja pode fazer um bom, importante trabalho de cura dessas enfermidades, sempre feita pela ação benfazeja do Espírito Santo sobre aquele que está enfermo. Tá bem? Lembre-se que tem que colocar a mão sobre a cabeça do enfermo e orar e pedir a Deus, a Jesus Cristo, que afaste da vida daquela pessoa toda a influência do mal. Lembrando também que toda pessoa atormentada por espíritos, ela precisa de ajuda no campo da evangelização. Quando nós somos atacados por espíritos malignos a ponto de nós ficarmos doentes, é que nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre o caminho, porque é ele que nos dá proteção. Vamos cuidar do enfermo durante algum tempo para que, até que ocorra a sua libertação, a gente já tenha ensinado para ele algumas coisas da palavra de Deus. Tá bem? Não é só fazer um ato mágico. Sai, vai embora, não volta nunca mais. Não, nós temos interesse em ensinar aquela pessoa que está sendo atacada do espírito maligno, porque ela não está sendo atacada em vão. Há uma razão para isso. Jesus faz abordagens a esse respeito. Tá bem? Até aí ficou entendido? Nós vemos aqui um caso em que alguns invejosos que haviam por lá, que faziam exorcismos, resolveram exorcizar lá um demônio em nome de Jesus e de Paulo. E o demônio acabou dizendo a ele que conhecia bem Jesus e Paulo, mas a ele não conhecia não. Esses homens não eram convertidos, não tinham sobre eles a autoridade do Espírito Santo. E o que aconteceu? O demônio saiu correndo atrás dele, deve ter dado uma surra neles, né? Porque eles ficaram até sem roupas e feridos. A expulsão de demônios, ela é uma coisa muito séria. O tratamento das coisas espirituais na igreja deve ser feito por homens, por pastores idôneos, que orem e trabalhem para a recuperação daquele doente. Não faça exorcismo, viu? Essa coisa de exorcizar, isso tudo é espetáculo bastante desagradável dentro da igreja. Isso é desnecessário. Tudo deve ser tratado na oração e no clamor, para que Deus liberte. Enquanto a libertação está sendo processada, nós vamos ensinar a boa palavra que a pessoa está precisando. Está entendido até aí? Então nós temos que ter autoridade, condições morais e espirituais para nós conversarmos com o espírito, mandando que ele saia da pessoa. Se a gente não tiver essas condições, nós podemos ser atacados, agredidos pelo espírito maligno. Existe uma outra passagem no Evangelho que o Senhor Jesus fala de uma mulher que foi curada de um fluxo de sangue. Lembra-se dessa passagem? Ela
viu uma multidão que cercava Jesus, ele estava caminhando, e ela já havia muito tempo estava doente. Ela disse, eu vou até o Senhor, e se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curada. E ela foi ali fazendo aquele esforço até chegar perto de Jesus, porque as mulheres naquela época não costumavam falar com os homens. Era difícil a posição da mulher. E ela veio e tocou as vestes do Senhor, e ele parou naquela hora e perguntou, quem foi que me tocou? E aí os discípulos disseram, Senhor, mas está essa multidão aqui à sua volta, como é que o Senhor sabe que alguém te tocou? Ele falou, não, saiu de mim virtude. Que virtude, né? O amor, a bondade. Não, saiu dele alguma coisa. Nós achamos, acreditamos que o ser, ele tem uma espécie de uma energia que é movimentada pelo Espírito Santo, que promove essas curas. No caso de Jesus, ele sentiu que saiu dele alguma coisa. Podemos, para entender isso, falar que é uma energia. Então, o que acontecia com as roupas é que elas ficavam impregnadas da energia do apóstolo. Pela ação do Espírito Santo sobre a vida dele, ele tinha esta bênção. As roupas, quando eram levadas para as pessoas, aquilo influenciava a pessoa e ela se libertava de enfermidades e de espíritos malignos. Mas essas roupas, com esta bênção, vamos dizer assim, elas não permanecem para sempre curando. É por um certo tempo. Depois aqueles efeitos, eles desaparecem, a roupa passa a ser uma roupa comum. Talvez um magnetismo, alguma coisa assim. É uma energia que o homem ainda não conhece muito bem. Tá? Mas há estudos aí no campo da parapsicologia, e o pessoal estuda essas coisas e tudo indica existe verdadeiramente. Né? Não é um objeto de estudo da igreja nem da sua ocupação, mas a gente tem que reconhecer que tem muitos homens buscando entender a verdade. Amém? Aqui no versículo 19, a gente vê que os acontecimentos lá em Éfeso fizeram com que alguns homens que praticavam artes mágicas orientados por livros que havia naquele tempo e ainda existe nos nossos dias também, eles acabaram se convertendo, vieram ali e queimaram diante dos discípulos e dos irmãos. Não se sabe se foi diante de Paulo. Eles colocaram fogo nesses livros ali diante dos irmãos. Não quer dizer que você deva sair por aí dizendo às pessoas que se convertem que saiam queimando livros e tudo mais. Se alguém quiser queimar, que fique à vontade. Mas não precisamos sugerir ou obrigar ninguém a queimar os seus livros. Bem, a pessoa mesmo com o tempo vai saber que aquilo não tem utilidade mais para ela, ela vai acabar jogando fora ou queimando, enfim. Mas isso deve partir da pessoa. A gente vê aqui que ninguém pediu para eles queimar livros. Eles é que trouxeram os livros e queimaram. São coisas diferentes. A gente vê algumas igrejas evangélicas e algumas seitas pedirem aos seus crentes que queime todos os livros ligados ao espiritualismo. Ao espiritualismo, livros de autoajuda, que não tem nada a ver mesmo com a igreja de Cristo. E a gente vê os pastores pedindo para que os crentes façam essas coisas. Isso não é bom. As pessoas é que têm que ter liberdade para fazerem o que elas quiserem dos livros que elas possuem em casa. Se ela entender a igreja, se ela compreender Cristo, se ela entender o caminho, conforme Paulo diz aqui, ela vai jogar aquelas coisas fora. Com certeza. Tá bem? Se vai queimar, se não vai queimar, isso não é problema do pastor. Irmãos, na igreja do Senhor, a gente tem que ter cuidado para não impor à pessoa a nossa vontade. Tudo tem que ser feito estritamente segundo a instrução da Escritura. A pessoa fazer uma coisa voluntariamente significa agir com liberdade, é o que Cristo quer. Cada um haja com liberdade. Como eu disse, nós somos livres para semear. Colher é sempre obrigatório. Bem, Paulo, conforme a gente vê aqui, seguiu viagem. A partir do versículo 23,
Ele diz assim, o texto nos diz: naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, a respeito da mensagem que Paulo estava levando. Um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, ainda em Éfeso, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses as estátuas que se fazem com as mãos. Então Paulo arrumou a confusão, porque lá em Éfeso havia um ourives, um sujeito lá que fazia alguns nichos, que é aquela imagenzinha onde se põe um santo dentro. E Paulo dizia que as imagens que são feitas por mãos de homens, que elas não têm espírito. Ele não estava falando nada errado, porque isso está na Escritura desde o Velho Testamento. E o pessoal ficou todo mundo bravo com ele, porque eles viviam disso. Eles vendiam muitos nichos. Então o que ele diz aqui, o que a palavra está nos dizendo, é que o que Paulo falava começou a incomodar esse povo que fazia imagem e que havia interesse financeiro por trás. E eles começaram a fazer um levante, juntaram lá todos os ourives, o pessoal que mexia com isso, e disse: nós vamos ser prejudicados, daqui a pouco nós não temos mais o que comer. Porque esse Paulo está pregando aí uma doutrina que vai trazer prejuízo. Olha o verso 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Essa tal de Diana era uma santa bem adorada naquela época, né? Ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não foi-lhe permitido que o fizesse pelos discípulos. Os discípulos não deixaram que ele fosse lá no teatro, né, para conversar com os inimigos. O teatro era um lugar que, além de apresentações teatrais, também se faziam assembleias, reuniões para decidir coisas graves, né? Ou devia ter um salão lá grande, o pessoal se reunia lá. Paulo queria ir lá, né, falar o que ele costumava falar. Mas como o povo estava muito agitado, aí os irmãos não deixaram ele ir. Uns, pois, clamavam, veja o versículo 32, de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Afinal das contas, ajuntaram ali muitas pessoas que nem sabiam por que estava havendo aquela grande confusão. E nesse momento, um tal Alexandre, que eles dizem que é como um advogado, ele tentou ir lá na frente e dizer o que estava acontecendo. Mas quando eles souberam que ele era judeu, todos unanimemente levantaram a voz e ficaram clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Eles não queriam mesmo aceitar que alguém combatesse ali a idolatria. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa.
Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, existem audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta confusão, este concurso. E tendo dito isso, despediu a assembleia. Então alguém lá disse: olha, não tem razão para vocês estarem fazendo aqui esse alvoroço. Pode ser até que nós vamos ser acusados de estarmos agindo injustamente contra esses homens, né? Então, acabaram com aquela discussão. E ainda bem que Paulo não entrou no meio lá para falar, porque as coisas deveriam ficar muito feias. Porque ele não deixava de falar o que ele achava que era importante para o esclarecimento geral das pessoas. Amém? Na próxima aula, nós vamos para o capítulo 20. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que assim seja.